A gente acompanhou agora, né, doutor Ítalo, a dica da Patrícia Pinatti e só estava comentando aqui que colabora muito nessa questão da ansiedade, do estresse, nesses pontos, esses nós que a gente falou. Sim, com certeza. Quando a gente pensa no componente estresse, no componente tensionamento, e estou falando isso a nível emocional ainda, ele tem total reflexo a nível muscular. A gente tem alguns agentes que vão ser liberados com esse estresse. O estresse ele é altamente lesivo e ele tem zonas de liberação a nível físico muito específicas e muitas vezes ruins e que geram sobrecargas nesses pacientes. Então, região de pescoço, região de ATM, que é a articulação temporomandibular. As pessoas geralmente têm travado a mandíbula, acordam-se com a sensação de travamento. E tem o bruxismo, que é o ranger dos dentes durante a madrugada, que incomoda muito as pessoas de dormirem também, inclusive por isso. A gente tem outro local de manifestação de estresse, que é a região temporal, essa região lateral. Com certeza, a gente tem atuado cada vez mais, inclusive, nessas manifestações por estresse, por ansiedade, não só pelo momento que estamos vivendo de pandemia, que por si só já gera muitos transtornos de ansiedade, e até mesmo de síndrome do pânico e transtornos que também envolvem o sono e a qualidade de vida. E esses lugares têm sido cada vez mais tensionados e a gente tem tido uma busca cada vez maior. Então, a gente tem região temporal, não necessariamente sendo uma cefaleia, uma dor de cabeça, mas às vezes só aquela sensação de peso enjoada que fica do lado. A gente tem a região de masseter, que é um músculo da mastigação, que muitas pessoas sentem esse travamento, esse cansaço. Tem a região occipital, que é essa região posterior e às vezes lateral também do pescoço, e às vezes a pessoa se sente como se estivesse com um torcicolo ou até mesmo com um torcicolo. E é altamente incômodo, né? E tem a região de trapézios, que é a mais famosa, a mais falada. Quando você está tensionado, o trapézio está tensionado, o trapézio tá duro. As pessoas dizem assim, está uma pedra aqui. Muita gente vai e chega com esse tipo de queixa. Então, tem alta associação do estresse, do transtorno de ansiedade com esse tipo de tensionamento. Isso é comprovado cientificamente. A gente tem cada vez mais artigos associando os picos de estresse, uma vida muito corrida. As terapias seguem o mesmo caminho também daquela avaliação, dry needling? Isso, as terapias seguem o mesmo caminho, sendo que há pessoas que vão preferir sempre a terapia mais incisiva, a terapia mais forte, a terapia mais precisa, e há pessoas que vão relaxar com a terapia mais lenta. Então, a gente precisa entender também as perspectivas do paciente com aquilo. Claro que, apesar de tudo ser personalizado, tem coisas que precisam ser feitas. Então, assim, a não ser que o paciente tenha muita fobia, muito medo de agulha, a gente não utiliza. Mas, geralmente, a gente tem os pontos de agulhamento que, no final, vão promover o relaxamento, e até a pessoa que não gostava tanto de agulha diz assim, não, realmente não é isso tudo que eu pensei, a agulha é muito fininha, mas promove um relaxamento muito bom. Às vezes a pessoa sai entendendo que a ventosa talvez não seja o que ela mais queria, ou que foi realmente o que ela mais precisou, ou que ela gostou da ventosa e achou que não ia gostar. Então, apesar de ser personalizado, a gente abrange esse conjunto de técnicas. Como o nosso tempo está chegando ao fim, e assim, esse é um assunto que daria uma série de entrevistas, porque realmente isso é rotina para as pessoas elas precisam entender, às vezes, justamente porque elas querem se autoavaliar, assim, não, eu preciso da ventosa, eu preciso, né? E não, busca um profissional adequado que ele vai fazer a avaliação individualizada para dizer exatamente o que você precisa e não o que você acha, né, que precisa. Só queria encerrar rapidinho, porque a gente vem falando desde o início da entrevista sobre o recovery. O termo está na moda, mas isso é uma coisa específica de uma liberação. Não dá para fazer, por exemplo, recovery não é uma terapia que você fique fazendo toda hora e nem serve para todo mundo. Isso mesmo. Quando a gente pensa no recovery, você até falou liberação. Eu não diria que é propriamente dita uma liberação. Recovery é uma modalidade de recuperação muscular. E a gente tem um tempo de prática esportiva
muito imediato. Então, você praticou hoje, você faz logo de imediato, ou você faz no outro dia, ou no máximo com 2 dias, você faz uma recuperação daquele desgaste muscular que você fez. Isso é a modalidade de recovery. A gente já pensa numa terapia que vai drenar aquele exudato, que é o que ficou de lixo a nível metabólico. A gente chama assim, um lixo metabólico depois da prática esportiva. A gente precisa drenar para ajudar nessa recuperação. Então, o recovery nada mais é do que você ajudar nesse processo de drenagem e recuperação do que ficou depois da prática esportiva. É o que ficou de desgaste muscular dentro do seu corpo após a prática esportiva. Quando a gente pensa em liberação miofacial, a gente tem musculaturas que estão ou encurtadas ou muito tensionadas e que estão ali travadas, impedindo o rendimento da pessoa. A gente vai descolar, a gente vai alinhar e a gente vai melhorar o desempenho daquela musculatura, daquele local específico ou de uma grande área, pode ser membros inferiores, por exemplo, para melhorar o desempenho esportivo. Então, eu diria que o recovery previne lesões porque você ajuda nessa recuperação, você torna a recuperação mais rápida e mais interessante. E a liberação miofascial previne lesões e ajuda também nesse processo, porque vai alinhar as fibras musculares e vai soltar a musculatura que você precisa. Doutor Ítalo, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Ter corrido aí para conseguir chegar aqui na entrevista. Com certeza. Tem muito assunto ainda pela frente, né? A gente corre até para falar, né? Mas é muito bom. Mas o senhor vai voltar. Vai voltar com certeza. Para a gente tentar colaborar com essa orientação para as pessoas, até com dicas, assim, se não com entrevista, mas com dicas. Com certeza. Que a gente possa mostrar, até no consultório, a diferença desse tipo de Perfeito, tratamento, muito bom. que eu acho que hoje a gente apresentou aqui, doutor Ítalo, Utilidade Pública, né, ao programa de Utilidade Pública a primeira vez, mas a gente vai estar trazendo aí, na prática, até uma ideia que surgiu agora, da gente estar lá mostrando essa diferença dentro, lá no consultório. Perfeito. A gente vai continuar falando sobre saúde.